Vamos abrir hoje o Salmo de número 23. Salmos de número 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Salmista Davi, no Salmo 23, expressa toda a confiança aprendida ao longo da sua existência, e ele expressa em poucos versículos tudo o que ele aprendeu, como ele desenvolveu a confiança, como foi essa vivência com a confiança, com a esperança em Deus. Como foi para Davi? Eu acho que Davi consegue nesses 6 versículos deixar a plenitude de alguém que amadureceu, de alguém que desenvolveu o amadurecimento em Deus, alguém que olhou e simplesmente ignorou a própria vida, ignorou a própria dificuldade da vida e colocou o Senhor no eixo, no centro daquilo que ele acreditava, e ele agora muito bem sucedido como rei, ele simplesmente vai deixar esse relato que muitas religiões utilizam esses salmos, usando de uma maneira pejorativa, usando de uma maneira religiosa, usando de uma maneira até descabida, porque o salmo em si só não tem nenhum efeito a não ser na vida daquele que praticou a vivência do salmo. Então, o salmo é o que é, porque quem está redigindo teve uma vida com Deus, e aquele salmo tomou uma atmosfera que hoje conhecemos, que hoje temos notícia. Então, o Salmo 23, ele vai falar sobre vários períodos de uma vida com Deus, em um resumão poderoso, e eu destaquei 3 pontos que eu acho crucial sobre a dinâmica, a didática desses salmos. O primeiro ponto é a ideia que Davi reconhece o Senhor é o meu pastor. Davi vai fazer um paralelo, a ideia de dele ter sido um pastor, dele ter entregado a sua vida às ovelhas, dele ter lutado com os caçadores, com os predadores, para salvar a ovelha. Davi está fazendo um paralelo de algo que ele conhece bem. Ele sabia bem o que era ser um pastor, e talvez fazendo um paralelo no sentido de comparação com o Senhor, como ele entende que o Senhor tivera cuidado dele durante esse período na terra, e ele olha e diz: agora eu entendi. O Senhor então vem cuidando de mim. Em toda a perseguição, em todos os problemas, em todo
diante, em tudo aquilo que eu passei, em tudo aquilo que eu vivi, em toda dor, em toda afronta, em toda perseguição, em toda luta, em toda dificuldade, ora frio, outra hora fome, outra hora adversidade, outra hora perseguição, outra hora espada. Então, o Senhor vem cuidando de mim como eu mesmo fiz as ovelhas do meu Pai. Como eu mesmo tive feito, fiz durante muito tempo as ovelhas de meu Pai. Eu protegi as ovelhas do meu Pai e eu lembro muito bem de como eu fiz. E Davi faz esse paralelo, Davi faz esse paradoxo de que o Senhor então cuidou dele. O Senhor é o meu pastor. E essa é a ideia que a gente tem, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e o nosso coração se enche de coisas materiais e de coisas fúteis. Só que a ideia que Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o texto é simples, o Senhor é meu pastor e eu tenho certeza que eu não sentirei falta de nada. Nada me fará sentir a ausência, ou nenhuma falta me fará sentir dor, porque eu tenho tudo, porque eu tenho o Senhor. O Senhor é o meu tudo, o Senhor para mim é tudo. Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou completo, desde o momento que eu tenho Deus. E ele vai dizer isso muito bem no Salmo 51, mais à frente, quando ele faz aquela poderosa oração: não te retire de mim o teu espírito, não retire de mim a tua presença. Eu não quero nada, eu não quero o reino, eu não quero que o Senhor combine nada, eu só não quero que o Senhor te deixe claro essa ideia que ele tem da presença de Deus, do valor que a presença de Deus tem para ele, do valor que Deus é para ele. E isso trazendo para a gente percebe que a gente está muito preocupado com muitas coisas. A gente está muito preocupado com coisas materiais, coisas pessoais, problemas pessoais, e a gente acaba não colocando o Senhor no centro, no eixo da nossa vida, da nossa existência, e a gente perde muito. A gente está vivendo uma igreja agora, e pior que a última igreja, pior que a última hora. Estamos vivendo uma igreja que está cheia de futilidade, cheia de sonhos, cheia de desejos carnais, cheia de desejos materiais, cheia de desejos que vão passar, de coisas que vão passar, de coisas que não vão se sustentar. Mas a igreja está sendo desenvolvida e aprendida a cuidar das coisas materiais, perdendo a maior parte ou a melhor parte, né? Como Marta e Maria, quem lembra desse episódio que marcou a história da igreja, a história do judaísmo e depois da igreja. Marta correndo atrás de muitas coisas, não foi isso ou não? E Maria ali servindo aos pés do Senhor Jesus. E a Marta questiona o mestre: por que ela não me ajuda? Marta, você está muito afadigada, está muito atarefada, e é preciso que alguém faça isso. Mas eu quero que você entenda que Maria escolheu o quê? A melhor parte. A melhor parte é o Senhor. A melhor parte vem do Senhor. E Maria deixa isso bem claro quando ela decide ficar aos pés do Senhor. Então, esse primeiro ponto do Senhor é meu pastor, essa ideia que a gente tem e que a gente aprendeu de que por isso não vamos faltar nada, não combina com a igreja, não combina com a história da igreja. Os apóstolos morreram com falta de muita coisa. Você pega a história do apóstolo João, ele preso ali na ilha, e ele padeceu muito. A ração diária daquela ilha aos prisioneiros era uma limitação muito grande de alimento. Faltava muita coisa, faltava caloria, faltava carboidrato, faltava nutrição, faltava tudo. Era uma petição de miséria. Amém, igreja? Mas ele tinha o Senhor. Mas ele tinha por precioso o Senhor, por predileto o Senhor. E assim você pega a história dos apóstolos, que também padeceram muito. A história da
igreja que vai banhos de sangue em nome da cruz, em nome do Evangelho da cruz e do sangue, a perseguição à igreja, a luta da igreja, e o Evangelho sendo anunciado aos pobres. Não combina com essa ideia que a gente modificou o salmo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o segundo ponto, como Davi tratava a morte, ou como Davi tratava esse vale que todos iremos passar. Todos encontraremos um dia esse vale. Todos desceremos esse vale. Todos enfrentaremos esse vale. Toda a carne, todo mortal vai enfrentar, vai descer o silício do céu da morte. E Davi está dizendo: eu posso caminhar pelo silício da morte, posso caminhar pelo vale da sombra da morte, eu posso ver a morte face a face, eu posso ver ela vir buscar, eu posso sentir a presença dela, ela pode até me ver. Você quer saber? Eu não tenho medo algum, eu não tenho pavor nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então essa ideia, essa confiança de que o Senhor está com ele, e por isso a morte não pode ter peso sobre o que ele vai sentir, ou o que ele vai viver. Não importa o que vai acontecer. E esse sentimento, mais uma vez, vem com força total nos apóstolos. Os apóstolos, Tiago, Estevão e todos os apóstolos tiveram essa experiência, tiveram essa vivência com a morte e a ausência de temor. Não tem medo. E os guerreiros da igreja primitiva, na figura dos apóstolos, dos discípulos e toda a igreja, todo o clero, em santidade entregaram a sua vida, deram a sua vida e não tiveram medo, nem do Império Romano, nem do Império Grego, e nem de nenhum outro império que se levantou. A igreja seguiu e foi de cabeça erguida a esse vale, ao vale que toda a carne vai enfrentar, ao vale que toda a carne vai descer. O que é importante aqui, no segundo ponto, é com quem desceremos esse vale. Como desceremos esse vale? Quem vai estar ao nosso lado nesse vale? E o salmista está deixando claro: quem vai comigo é o Senhor, porque tu estás comigo. Então é muito importante que a gente tenha essa confiança e essa experiência de estar com Deus. Por isso que é importante o arrependimento, por isso que é importante a entrega a Cristo e o Evangelho da cruz do sangue, para que o Senhor Jesus esteja do nosso lado, para que Deus esteja do nosso lado quando enfrentarmos o vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte, ao contrário do que foi dito durante todo esse tempo, o vale da sombra da morte não é quando eu vou no hospital e volto, tão somente. Não é quando eu vou no leito e volto, tão somente. Não é quando eu enfrento uma enfermidade e volto. Não é quando algo me acontece de enfermo e eu padeço e volto. Davi está dizendo na parte mais extrema do vale da morte, quando não há mais volta. Como aconteceu com a igreja primitiva, quando aconteceu com a igreja do primeiro século, como aconteceu com os apóstolos, com os discípulos. Eles foram ao vale e não voltaram do vale, mas não precisavam. Por quê? Porque naquela mesma noite aconteceu simultaneamente aquilo que o Senhor Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. Não tenha medo quando você passar por esse vale, quando você enfrentar esse vale, quando a morte se apresentar, você vai estar comigo. Então, a ideia do vale não é só quando a enfermidade vem, vai e volta. A ideia do vale é o vale definitivo, é o vale final, é a ideia final da vida, é o sentido final, o ponto final. Davi está dizendo: quando chegar no ponto final, eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. E o terceiro ponto, certamente
certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Dois elementos poderosos. A bondade e a misericórdia. Se isso não estiver no seu coração, se isso não estiver no meu coração, se isso não fizer parte do cristão nascido de novo, do cristão gerado de novo pelo Espírito, que desceu as águas, que nasceu de novo com o Evangelho da cruz, do sangue, que recebeu o Messias, que não tiver a bondade e a misericórdia, ele não vai conseguir viver o Salmo 23. Quando ele descer no vale do silício ou no vale da sombra da morte, ele não vai conseguir atravessar esse vale e alcançar o reino de Deus. Não vai. Então foque nesse último trecho, no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Não é como uma balança enganosa, que para um eu meço de um jeito, para o outro as medidas são outro. Não, todos os dias. A bondade e a misericórdia me seguirão. Eu terei bondade a oferecer. Eu terei misericórdia a oferecer. Eu não me colocarei como um juiz implacável, indomável, mas eu oferecerei a misericórdia. Lembrando que quem está falando é rei. Por isso é muito importante olhar, porque ele terá que oferecer justiça muitas das vezes. Mas ele está dizendo, a minha justiça vai ser oferecida com dois elementos poderosos, que é a bondade e a misericórdia. Então isso me chama muita atenção, porque nós estamos vivendo a última hora. As pessoas largaram a bondade, as pessoas largaram a misericórdia, largaram. O coração do homem nessa última hora, na hora do arrebatamento, está obstinado, está trancado, está trancafiado, irreconciliável. O homem não quer mais ter misericórdia, muito menos bondade. Chega o tempo de ser bonzinho, eles estão dizendo. Chega o tempo de ser assim, de ser assado. Agora eles estão oferecendo ferro e fogo e faia, espinhos. Por quê? Porque eles acreditam que assim eles viverão melhor. Essa é a última geração. Então eles não oferecem, não tem como oferecer. Eles dizem que está tudo certo. Tudo certo. No meu tempo, ou um tempo antes do meu tempo, você via naturalmente a gentileza discorrendo pela praça. Você via naturalmente a cordialidade discorrendo pelas ruas. Você via naturalmente a prioridade era da grávida, então dê a prioridade era do senhor, então dê ao senhor, a prioridade era da senhora, então dê à senhora. Era tudo velado de um respeito, que de um tempo para cá a última geração simplesmente é intolerante. Eles não têm nem bondade e nem misericórdia. Não tem. Estavam agora vindo da central para cá, umas semanas, um senhor, a Ana com o Simon, bem menorzinho, um senhor disputando o lugar. Tinha uma vaga, ele correu junto da Ana, correu, sentou e olhou para a Ana assim, ó. Como quem diz, te venci. Mas quem disse que era uma disputa? Amém, igreja? Mas no coração dele, ele estava disputando com alguém. E assim está a igreja. Por que
então que a bondade, a misericórdia saiu? Porque entrou a disputa pelo cargo, a disputa pelo posto, a disputa pela maior igreja, a disputa pela maior arrecadação, a disputa pelas maiores riquezas, a disputa pelo poder. Tirou a bondade e a misericórdia, não faz sentido. Tem bondade e misericórdia. Por quê? Porque no final, se eu for muito bonzinho, eu vou perder. E aí eu não posso perder meu cargo, eu não posso perder minha igreja, eu não posso perder a arrecadação, eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo. É assim, não é? Então isso é muito alarmante, que a gente consiga colocar novamente a bondade e a misericórdia, porque quando o vale da sombra da morte chegar, que vai chegar, a gente consiga estar acompanhado com o grandão da Galileia. Diga glória a Deus. Por que eu digo grandão da Galileia quando eu faço esse paralelo do vale da sombra da morte? Porque o espírito da morte é um dos espíritos mais poderosos que existe no inferno. Se você não tiver com o grandão da Galileia, ele vai te derrotar, vai levar você algemado para o quinto dos infernos, vai levar algemado com cadeias que você não tem noção. Impossível se livrar das cadeias, impossível. Se coloque em pé, vamos fazer.